Olá pessoal, aqui é Maurício Carvalho, eu sou do Polvo, o Polvo que é um portal de notícias, que já foi jornal, que já foi revista, que já foi programa de TV, que hoje em dia também é um campeonato estudantil e hoje começa uma nova fase. Estamos começando o Polvo Talks, que é o nosso podcast que vai falar a cada 10 dias com uma grande personalidade da educação, do entretenimento, da tecnologia. Então, vamos começar nosso número 1 daqui a pouquinho. E o nosso primeiro Polvo Talks está aqui recebendo o reitor da Fevale, José Paulo da Rosa. Muito obrigado por nos receber nesse primeiro programa. E, logicamente, a gente quer saber já, começar a conversar um pouco sobre a atuação, né, na Fevale, né? O senhor está desde 2024, né? Até 2027, é o primeiro movimento do senhor. Qual é que foram esses desafios nesse primeiro momento e até para falar para o nosso público aqui, o nosso público jovem? Muito obrigado, Maurício, e agradeço por estrear contigo aqui esse podcast. Diria o Washington Oliveto que o primeiro a gente jamais esquece, né? Com certeza. Então, é um prazer estar contigo aqui. Mas eu estou na Fevale desde junho de 2024, quase fechando 2 anos, né, mais alguns meses. E com muitos desafios. Talvez o maior desafio é enfrentar este cenário difícil da educação, e especialmente da educação superior, pós-pandemia, né? Ao longo da pandemia, ali em 2020, todas as instituições de ensino, e especialmente as de ensino superior, tiveram dificuldades porque tiveram que se adaptar, e muitos estudantes migraram para a educação à distância e não retornaram para a universidade presencial. Sim. E isso fez com que diminuísse o número de estudantes nas universidades. Não é um caso específico da Fevale, todas as universidades tiveram essa dificuldade. Então, o maior desafio foi isso, é retomar algumas ações pré-pandemia e fazer com que os nossos estudantes retornassem para a universidade, fazendo cursos de qualidade que lhes permitam fazer a diferença na vida e no mundo do trabalho. Esse foi o principal desafio enfrentado. E nesses cursos, logicamente, essa necessidade de mudar, né? A Fevale, nós temos há décadas aqui em Novo Hamburgo, só que, com certeza, assim, a gente até estava falando nos bastidores, alguns cursos, né, como o próprio jornalismo, publicidade, hoje elas exigem algumas coisas diferentes, né? Um formato diferente para que elas se mantenham relevantes, né? Como é que é esse movimento de vocês, assim, como é que vocês estudam essa situação, assim, esse curso aqui a gente precisa investir dessa forma, ou esse aqui a gente tem que trabalhar de outro jeito? A Fevale se preocupa com isso, acredito. Né? Não, sem dúvida, a gente constantemente analisa o cenário, analisa o mercado, as tendências, e a partir daí fazemos alterações nos cursos ou eventualmente modificamos, retirando algum curso do portfólio, introduzindo novos cursos, o que não é um movimento fácil, porque todas as áreas sentem quando um curso deixa de ser oferecido. Mas são movimentos necessários. Nós tivemos alguns cursos nos últimos anos que tinha 2 matrículas no semestre. Nossa Senhora. Isso inviabiliza iniciar e dar continuidade. Então, nós tivemos 8 cursos que foram descontinuados nos 2 últimos anos, mas são cursos que, se o mercado mudar, né, a gente pode retomá-los, mas tudo depende, né, de termos alunos interessados para permanecer com esse curso funcionando. Mas a gente faz sistematicamente esta análise de cenário, essa análise de mercado, atentos às novas tecnologias, aquilo que a sociedade, que as empresas estão demandando, e a partir daí
projetamos os cursos que estarão no nosso portfólio, o número de vagas que serão oferecidas e eventuais alterações, mudanças necessárias nesses cursos. Uhum. Eu vejo muito, assim, acompanhando assim, a sua trajetória aqui dentro da nossa região, que o senhor visita muitos municípios das cidades, né? Eu acredito, assim, que deva vir muitas demandas desses municípios também, assim, olha, precisamos focar também nesse público que é um público que interessa à nossa cidade. Como é que se trabalha isso, assim, entre, né, as necessidades, de um lado, a necessidade das cidades, do outro, a possibilidade das matrículas e o que o público realmente está buscando, né? Como é que vocês conseguem trabalhar isso? Eu particularmente, procuro estar presente nas entidades, nos municípios. Agora, no mês de março, eu visitei 10 prefeituras, né? 10 prefeituras ao longo do mês, aqui da nossa região. E é claro que em cada visita eu converso com o prefeito e eu tenho uma ideia das demandas daquele município, não só em graduação, mas também em pós-graduação e eventuais serviços de laboratório, de consultoria que a própria universidade possui, pelos seus programas de mestrado e doutorado também, a gente pode orientar e ajudar alguns municípios e alguns projetos que eles têm. Então, para nós, quando eu falo que a gente faz esta análise do cenário, daquilo que o mercado está prospectando, visitas como essa nos servem para isso também. Quer dizer, quando eu sento com a equipe, eu tenho muito claro o que é que as prefeituras estão demandando e que nos permite indicar, né, que mudanças que a gente precisa adotar assim, para atender essas demandas. Mas é uma região que sofre os efeitos, né, das mudanças da economia, das mudanças da tecnologia, uma região quando a universidade surgiu que era expoente no calçado, ainda é, mas com um perfil completamente diferente do que era 6 décadas atrás, né? Nós temos uma região que sofreu o impacto agora dessa alta carga tributária também dos Estados Unidos, que mudou também, né, impactou aqui na exportação, e tudo isso nós acompanhamos para poder, a partir daí, oferecer formação que atenda às necessidades desses municípios e das empresas aqui especialmente do Vale Germânico. Bom, por outro lado, tem uma necessidade dos estudantes, né? Hoje o perfil estudantil é bem diferente, né? Eu sei que eu tenho um filho de 19 anos e ele é celular o tempo inteiro. Assim, eles praticamente moram dentro do celular. Então, assim, é um público difícil de ter sua atenção, pegar a atenção dele. Então, que tudo ele quer de uma maneira mais rápida, mais corrida, mais simples, que esteja dentro do celular. E que muitas vezes até tem dificuldade exatamente nisso, assim, nas necessidades. Tem que ler um livro, né, para uma cadeira, tem que participar de um projeto na universidade. É um desafio também, né? Essa mudança de perfil do público final, né, professor? Deixa eu te cumprimentar, dar o meu apoio, porque eu tenho 2 filhos com 14 anos. Que têm as mesmas dificuldades. E é característico dessa... da geração. Né? O telefone celular e as redes sociais ocuparam um espaço que talvez não deveriam ter ocupado tanto. Eu acho que nós todos temos culpa no cartório em permitir que isso acontecesse. Eu acho que parte daquilo que a gente vivenciou no passado, onde era normal fumar num ambiente como esse, né, onde as pessoas dirigiam sem cinto de segurança, e tivemos uma mudança cultural que hoje é inadmissível, né?
É inadmissível tu andar num carro sem um cinto de segurança, Uhum. ou tu tá num ambiente fechado fumando naquele Tipo de ambiente fechado. piadinhas que tu fazia, que hoje em dia, É. né, não se pode nem pensar, E né? eu acho que no futuro nós vamos olhar assim pela forma como se usa o celular pelos jovens hoje em dia. Uhum. Tem alguns países que já estão proibindo os jovens até Sim. 16 anos, até 14 Mas anos, tem um conforme a movimento idade. nas próprias escolas, né, que tipo, tu deixa no berçário, né, o teu... Não, isso já é lei. Isso é lei, né? Isso é lei hoje que proíbe na educação básica o uso do celular. Então, quando chega à escola, tu deixa o celular reservado, só vai pegar na saída. Exatamente. Ou se eventualmente tiver alguma atividade que o professor queira, pega o teu celular porque nós vamos fazer uma atividade. Bom, mas não sendo assim, o celular fica ali. Isso não tem na educação superior, é uma coisa que algumas universidades utilizam, né, mas poucas, mas talvez chegue lá na educação superior também. Sim. Mas o problema é que este jovem que não usa na escola, depois em casa ele está trancado no seu quarto unicamente com o celular e é difícil trazê-lo para convivência, para leitura, e isso impacta depois na sala de aula. E eu acho, como eu disse, que no futuro a gente vai olhar para cá e dizer, mas como é que a gente deixou isso acontecer? Isso não é normal. Tá? Então a gente precisa, eu acho que criar regras, leis para determinar um número uma carga horária possível de estar ali nas redes, de estar nas telas, e o restante, vamos jogar futebol, vamos interagir, vamos conversar, vamos ler um livro, né? Tem outras atividades que a gente tem, que eu acho que colocar numa programação assim para melhorar esta interação. Acredito que vai ser assim mais à frente, porque hoje a gente aceita, mas não vai ser possível aceitar, porque isso prejudica os jovens. Sim. Tá? Então, é um novo perfil de estudante. Na educação superior, o cuidado que a gente precisa ter é oferecer uma metodologia, né, pedagógica, que o professor não seja aquele professor que vá dar uma aula discursiva, obviamente, né? Então, a forma como tu conduz a aula, com uma série de dinâmicas, com trabalhos, com utilização de outros elementos, que não só dar uma aula discursiva, é um desafio que a gente tem. E o modelo que, na educação superior, que vai vingar certamente é a aula semipresencial. Tu tem alguma aula presencial e alguns conteúdos que sim, ele pode acessar pelo seu computador, pelo seu celular, ele desenvolver alguma atividade. Então, os 100% do conteúdo da aula, parte dele vai ser presencial e parte dele pode ser Isso o consultado senhor à acha distância. saudável? Eu acho saudável, porque tem muitos conteúdos que não obrigatoriamente ele precisa estar na sala de aula, Sim. um conteúdo mais teórico e tal. Então, esses conteúdos a gente tem que programar na grade. Bom, isso aqui tu pode fazer no final de semana, num outro horário. Agora, esses conteúdos têm que estar aqui, mas presente fisicamente, mentalmente, né? Tem que estar aqui participando dessa atividade. Então, são algumas assim, mudanças, adaptações que a gente precisa empreender dentro de um ambiente escolar para poder trabalhar com esse novo perfil de jovem que a gente tem. Jovem e adulto. Jovem e adulto, com certeza. E isso eu acho também, como a Fevale, como outras universidades que têm um campus estabelecido, é o diferencial, né? Então, assim, são coisas que quem faz, às vezes, um EAD, que tu não tem contato com ninguém, a não ser com aquela tela do Google separadinha, ganha... Quando ele vai para a Fevale ou para outras universidades, ele tem esse convívio, né? Ele tem ali o laboratório, ele tem a biblioteca, ele tem as pessoas, né? Ele tem o professor no corredor, né? Eu acho que isso que no momento da pandemia acabou baixando também, né? Mas que, como o senhor falou, está mudando, está voltando. E eu acho que isso também, essa coisa assim do campus ser receptivo, né? Isso é uma preocupação também, assim, de mudar alguns pontos do campus, do que o campus tem que ter de diferente. A Fevale tem alguns projetos nesse sentido? Sem dúvida, sem dúvida. Educação à distância, tem alguns cursos possíveis de serem oferecidos à distância, mas tem que ter muito cuidado. Eu acredito que no Brasil houve uma liberação
na pandemia, que depois o Ministério da Educação não conseguiu regular mais. Uhum. E o problema é uma oferta de alguns cursos de educação à distância com muito baixa qualidade. O aluno se matricula, paga uma mensalidade muito baixa, imprime lá um PDF, faz uma leitura de algum material, faz um simulacro de uma prova, no final recebe um diploma. Uhum. Esse diploma dá um título, mas não dá a competência necessária. E o mercado de trabalho está sabendo discernir isto. Uhum. Então, é uma ilusão, né, ter um título e não ter a competência necessária. São duas coisas diferentes, diferentes. Completamente diferentes. Né? Então, existem alternativas de cursos de educação à distância com alguma aula síncrona, né, onde o estudante está lá e o professor está aqui, se discute com outros grupos e tem algumas dinâmicas e trabalhos que são propostos em algum momento que tu te encontra presencialmente, tal, que consegue desenvolver. Mas poucas têm essa qualidade. A grande maioria é uma educação à distância de baixa qualidade. Eu acho que, em cima disso, o Ministério da Educação deveria agir mais fortemente. Houve uma mudança, um novo marco regulatório em maio de 2025, que melhorou um pouco, mas ainda é insuficiente. Ele impediu que alguns cursos, como pedagogia e educação física, por exemplo, que antes poderiam ser totalmente à distância, agora não pode mais ser totalmente à distância. Em 2025, nós tínhamos cerca de entre 800 e 900 mil estudantes fazendo pedagogia à distância no Brasil. E sem se apropriar das competências necessárias. Se um dos nossos grandes desafios no Brasil é melhorar a qualidade da educação, não é assim que nós vamos melhorar a qualidade da educação. Então, mudou e agora não pode mais. Então, algumas mudanças estão acontecendo e nós, na universidade, é claro que temos esta estrutura necessária para atividades de educação à distância, mas especialmente para atividades presenciais. Por ser uma universidade, não é nem faculdade nem centro universitário, é uma universidade. Nós oferecemos mestrados e doutorados. Para ter mestrado e doutorado, nós vamos fazer uma série de pesquisas e estimular, né, esse espírito de pesquisa dos nossos estudantes, mas temos laboratórios que permitem também que esses estudantes façam práticas de pesquisa e desenvolvam ensaios e tal. Isso tudo tem um custo. Então, uma universidade tem um custo um pouco maior, o que impede de competir com esta outra que só oferece um PDF para o seu estudante. Então, tem um custo um pouco maior. Mas é o nosso desafio também criar as condições para que o estudante queira estar conosco. Então, nós temos uma série de espaços. No caso do Campus 2 da nossa universidade, aqui às margens da RS 239, nós temos ali espaços de convivência, a rua coberta, o restaurante universitário, o salão de atos, lojas de conveniência, uma biblioteca maravilhosa, né? Uma biblioteca não só com a bibliografia que está lá disponível, mas salas de estudo adequadas, né? Com uma visão de Novo Hamburgo assim, maravilhosa. O ideal é que a gente passasse o dia naquela biblioteca, lá lendo, estudando e tal. Nós temos lá o maior teatro do estado do Rio Grande do Sul, o maior e melhor teatro do estado do Rio Grande do Sul, o salão de atos e uma série de outros auditórios, espaço de podcast, nós temos lá estúdio de TV, então para quem é da área da comunicação, espaços que está disponível para quem vai ao campus. Tá? E o nosso desafio é isso, é que no momento de um encontro presencial, o estudante vivencie, né, essas alternativas, né, de laboratórios, de espaços e de convivência, e aquilo que é possível ele possa fazer à distância. Esse modelo que eu falei, híbrido, assim, com parte presencial e parte à distância. Mas feliz do estudante, feliz do pai que tem um filho, né, que pode vivenciar tudo isso e pode aqui na nossa região, aqui dentro da Universidade Fevale. Com certeza. Por fim, assim, dentro dessa primeira parte, vocês
trabalham com alguma coisa assim, nessas tecnologias mais modernas de agora, assim, inteligência artificial, realidade aumentada. Existe hoje pesquisas dentro da Fevale quanto a isso? Vocês procuram ver como usar isso nas disciplinas? Eu queria ter um pouquinho dessa noção, assim. É um dos grandes desafios hoje da educação superior, lidar com a inteligência artificial que está disponível para professores e para estudantes. Uhum. E como é que tu regulamenta isso? A universidade tem, sim, nós utilizamos ferramentas de inteligência artificial e de realidade aumentada, Uhum. especialmente nos cursos da área da saúde, da medicina, da enfermagem, tem alternativas de realidade aumentada que os nossos professores utilizam em sala de aula. Sim. De inteligência artificial. A parte de anatomia, né? Diz que hoje em dia se usa muito mais, porque... E nós utilizamos lá na área medicina. da saúde, na medicina da Universidade de Fevale. A inteligência artificial faz parte já do uso. Nós temos hoje vários grupos, mas dois grupos em especial. Um grupo que eu participo, que nos próximos dias nós vamos estabelecer uma política do uso da inteligência artificial dentro da universidade. A gente já tem lá algumas regras, mas a gente buscou no mundo o que tem de política de uso de inteligência artificial, e dos próximos dias a gente vai estar com esse documento pronto. E tem um outro grupo de professores que está estudando também essas formas de utilização das diversas inteligências artificiais hoje disponíveis, de como é que tu utiliza isso na sala de aula de forma melhor, a explorar melhor o uso da IA. E nós temos especialistas dentro da universidade, inclusive curso de pós-graduação em inteligência artificial dos negócios. Nós desenvolvemos este curso numa parceria com o Conselho Regional de Administração. Então, o Conselho nos contratou, a nossa equipe desenvolveu e hoje está disponível para o mercado. É um curso de inteligência artificial, conta a história e mostra para quem quer fazer uma pós-graduação como utilizar melhor a inteligência artificial. Então, a universidade, além de utilizar essas ferramentas, também disponibiliza para a sociedade cursos de pós-graduação ou de qualificação nessas áreas. Muito bom. Senhor José Paulo, vamos agora começar um papo um pouquinho diferente, um pouquinho mais pessoal, queremos saber um pouquinho mais sobre o reitor, mas não só o reitor, sim como era como estudante, né? Porque nosso público é um público jovem, então queremos saber disso. O senhor está com que idade agora? 62. 62. E como é que era o José Paulo estudante? Como é que foi, assim, o senhor estudou onde? Eu estudei numa escola estadual, numa escola pública, o ensino fundamental. O senhor é de... Eu sou natural de Torres. Torres? Olha Torres, mas fiz o ensino fundamental em Gravataí, aqui na Gravataí. Gravataí. E estudei depois o ensino médio numa escola privada lá em Gravataí, na Dom Feliciano. Ah, sim, conheço. Dom Feliciano, com as freiras. Me graduei em administração de empresas, fiz 2 pós-graduações em gestão de escola técnica e de engenharia de produção, fiz um mestrado em educação na PUC, em Porto Alegre, fiz um doutorado em educação, também lá na PUC, fiz uma pesquisa, um programa de pós-doutorado com a Federal de Pelotas, e depois fiz um segundo doutorado, um doutorado profissional em gestão e negócios com os colegas da Unicinos. Que legal. Então, fiz esta trajetória. A trajetória toda. Eu fui um estudante que lia muito. Diferente do que a gente vê hoje. Né? Não é que eu tenha sido um estudante assim, acima da média, mas eu lia muito. O senhor gostava muito de estudar? Eu gostava de estudar, eu gostava de ler. E eu tenho um irmão mais velho que assinava uma revista que na época eu acho que era Visão. Ah, cheguei a conhecer. Eu acho que era Visão, é uma revista antiga, não tem mais. E era uma revista semanal. Além de
de livros, né, e autores importantes, mas esta revista semanal que eu lia, eu sabia de política, eu sabia de economia, eu sabia de esporte, né, porque a revista semanal tinha essa característica, não tinha Google à época, Sim, né? com Então certeza. era na revista que eu me apropriava dessas informações. Mas o que acontecia? Quando tinha que fazer uma redação, isso com meus 12 anos, 11, 12 anos, se tinha que escrever uma redação, eu tinha elementos para escrever. Eu escrevia a minha e dos 6 colegas que estavam em volta. Assim, me dá o título que eu escrevo para ti aqui. E isso fez a diferença tanto no final do ensino fundamental quanto no ensino médio. No ensino médio também eu me destaquei naquilo ali. Isso me levou a começar a trabalhar com 16 anos e em seguida, nessa empresa que eu trabalhava, tinha um setor, né, com cerca de 15 pessoas que datilografavam à época, antes da chegada do computador. Né? Vinha nessa empresa tudo o que precisava ser digitado, vinha manuscrito, e essas pessoas datilografavam. Como eu tinha facilidade de ler... O senhor fez curso de datilografia? Fiz curso de datilografia. Eu fiz também. Agora eu vou lhe cumprimentar, porque eu vou lembrar dessa. Talvez os jovens não saibam, mas fizemos o curso de datilografia. E eu supervisionava aquele grupo de 15 pessoas, recebia todos os documentos com um dicionário Aurélio do lado, via se a redação estava correta, selecionava alguém para datilografar, pegava de volta, via se estava tudo certo e mandava à frente. Isso com 17 anos. Pela facilidade de ler, de escrever, de trabalhar. Isso foi abrindo as portas. Com certeza. Então, talvez... parte da minha trajetória, depois eu virei professor, virei diretor de escola, diretor de rede de escolas, fui secretário de educação. Então, essa trajetória, eu posso dizer que decorre dessa vontade de ler que eu tinha lá quando jovem e que é o que nos angustia hoje quando nós não enxergamos esses jovens lendo, presos nas telas, porque a tela, ela capta a tua atenção, tem aquele algoritmo que sabe aquilo que tu quer e vai passando. Vai te passando, tu não sai daquilo ali, né? E se não lê, vai ser difícil escrever, que é a dificuldade que a gente tem no jornalismo, na publicidade hoje, com exceção da Sol, que escreve muito bem, e a equipe da Sol aí, que é muito boa, mas tem muita dificuldade hoje de gente que escreva. Então, aqui. E para escrever, tu tem que ter leitura. Faço esse relato. Então, o que o senhor gostava de ler? Assim, que tipo de livro, que autor assim, lhe marcou, uma coisa que foi importante? Eu acabei, assim, depois evoluindo para a área da administração, né? E lendo muitos autores do mundo do negócio, né? do mundo do empreendedorismo. Então, Robert Kaplan e David Norton, que escreveram sobre Balance Scorecard, sobre planejamento. Eu li muito e fiz cursos sobre Robert Kaplan, que ótimo. Pessoalmente. Que legal. Gosto muito desses autores pela minha vocação para a gestão e para a gestão... Por enxergar a gestão, né? Enxergar o mercado, né? Mas é claro que Machado de Assis e esses autores, né, conhecidos nossos aqui, o Moacir Scliar, já falecido aqui do Rio Grande do Sul, Érico Veríssimo, esses autores mais conhecidos, é claro que a literatura dele sempre gostei de ler, mas depois evoluindo no mundo do trabalho, eu acabei centrando muito as minhas leituras em livros que falam sobre gestão, empreendedorismo, educação, são as áreas que eu acabei mais evoluindo. E quando o José Paulo era novinho, lá nas primeiras carteiras da Antis, ele esperava ter essa... O que o senhor sonhava, assim, quando era novo, assim... Hoje o senhor é um escritor maravilhoso, que ótimo, que legal. Mas, assim, o que o jovem José Paulo pensava? Vou ser bombeiro, né? Às vezes a gente sabe, né? Quando a gente é criança. O senhor tinha alguma outra ideia, assim, quando era mais novinho? O senhor lembra, assim, que foi... Olha, assim, o que eu posso dizer, especialmente para quem é jovem, que eventualmente esteja assistindo esse podcast, é que tem que estudar. Tem que ser uma boa pessoa. Tem que ter bom comportamento.
tem que enfrentar os desafios e querer enfrentar as dificuldades e aprender, e aprender, e aprender. Porque as coisas na minha vida foram surgindo sem eu ter imaginado. Jamais imaginei ser reitor, ou ser secretário de educação de um município importante como Porto Alegre, ou diretor de uma rede de escolas, como já fui diretor de escola. Não tinha essa ideia. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Sim. Numa instituição educacional. Ah, pois não. E estou desde ali em instituições educacionais. O vírus da educação. Mas eu fazia esse trabalho administrativo, né, de ler, de indicar e tal, mas enxerguei que talvez eu tivesse mais chance de crescimento se seguisse uma carreira técnica docente. Sim. Na época, eu trabalhei no sistema Fiergs com Senai, e havia um grande projeto nacional da área da alimentação, padaria e confeitaria. E como eu tinha feito no ensino médio um técnico em química, e trabalhasse, como eu escrevia bem, trabalhava ali, mas eu tinha feito o técnico em química, eu enxerguei, essa é uma área que eu poderia, é uma oportunidade que tem, porque eu percebi que eles estavam selecionando pessoas mais jovens que tivessem alguma formação em química e que não tivessem vícios naquela área. Mas, eu me encaixo nesse perfil e me candidatei. Me candidatei numa sexta-feira para aquela posição e na segunda-feira teria uma entrevista, né, para formar professores para a área de padaria, confeitaria e tal. Eu não sabia nada de padaria e confeitaria. Naquela sexta-feira, retornando para casa, tinha um supermercado nacional, à época, na esquina de casa. Eu entrei lá e falei com o gerente, o senhor me permite eu ver como é que o padeiro faz pão aqui esse final de semana? E tal. Eu permito. Tal. Sexta-feira de noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, eu acompanhei o padeiro fazendo a produção de pães lá. Na segunda-feira, na entrevista, eu sabia tudo de pão. Dei uma aula pro cara. Não, tu tem que fazer isso, os ingredientes são esses, é assim que faz, assim que cresce, assim que assa, assim que tudo. Fui contratado. Fui selecionado com 19 anos para receber toda uma formação para a área. Aí tive 1 mês em Curitiba, tive 3 meses em Fortaleza e depois fiz uma especialização na Universidade de Milão, na Itália, em fabricação de massas alimentícias e me tornei um expert na área de padaria e confeitaria, dando aula no estado inteiro e cheguei a ser... A sala da reitoria tem às vezes os pães lá em especiais. Vai ter uns panetones no final de ano, que depois eu conto. Mas tem uma grande competição mundial chamada World Skills, que acontece a cada 2 anos, que é uma competição sobre educação profissional do mundo. Tem cerca de 100 países que participam em 58 ocupações profissionais. E num dos anos, eu fui o expert do Brasil nesta ocupação de padaria e confeitaria. Eu que representei o Brasil como expert nessa ocupação. Eu jamais imaginei que eu iria para essa área, mas eu identifiquei que seria... Gostava, eu acho que é uma área que dá para crescer e tal. E trabalhei muitos anos nessa área. Tenho hoje em casa uma padaria montada. Ah, é mesmo? Onde eu faço pães e tal. Eu faço hoje. Então o seu momento de lazer é sovar um pouco a massa. Como hobby. E tenho feito, sempre no final do ano, uns panetones especiais que eu distribuo. Eu trouxe aqui para os amigos da Fevale no final do ano, mas não consegui trazer para todo mundo, trouxe para algumas áreas, a Sol e a equipe delas, os outros aqui, eu trouxe alguns panetones. E a gente faz um evento no final do ano, lá no teatro, que reúne todos os funcionários. Cerca de 1.300 dos nossos funcionários estavam lá. E no final do ano de 2025, nesse encontro, como alguns estavam me cobrando que não ganharam o panetone, eu não consegui levar para todo mundo, mas eu disse, vamos fazer o seguinte, nós estamos com um desafio bom aqui de atingir as nossas metas, de atingir o número de alunos, de atingir os índices de satisfação, quer dizer, um grupo de metas que a gente tem, que no ano de 2025 a gente não conseguiu atingir. Eu disse, se nós atingirmos em 2026, eu vou trazer um panetone para cada um. Uau! São 1.300 panetones. E o diabo é que estão atingindo as metas.
Vai ter que começar a fazer o panetone. Eu vou ter que agora já começar a comprar farinha e fazer panetone. Mas é por um bom... Aí É um vai bom ser motivo, um bom motivo, com certeza. Mas eu quero dizer o seguinte, evoluir depois, né, para trabalhar. Fui professor da área, aí assumi a coordenação de uma área, depois assumi a direção de uma escola, depois a direção de uma rede de escolas, e as coisas foram surgindo porque eu aproveitei as oportunidades e me preparei para aquilo. Uhum. E talvez seja essa a dica que eu possa dar, né? Estudar e aproveitar Aproveita as oportunidades. Para encerrar, um bate-papo rapidinho, perguntinha e uma resposta. Esporte ou televisão? Ou esporte na televisão? Não, eu gosto de ambos. Eu gosto de esporte, eu ainda pratico esporte, eu faço academia todo dia de manhã e jogo futebol. Ótimo. Jogo futebol de salão hoje. Jogo ainda aos sábados, jogo futebol de salão e, quando possível, eu na equipe da universidade agora. Que legal. Para jogar. Assisto partidas de futebol, vou a estádio. Quando eu viajo, eu vou assistir jogos de futebol, gosto de assistir na televisão jogos de futebol. Né? Então, esporte e futebol, as duas coisas me agradam. Eu tenho uma casa com um terreno grande e um campo de futebol, 7 na minha casa. Com filhos juntos. Às vezes tem que tirar, eles gostam de futebol? Gostam, então... O meu não, infelizmente. Levo eles, mas hoje eu tenho que forçar eles a sair da tela para bater a bola comigo, porque senão eles não vão. Tá lá o campo, mas se eu não insisto, se eu não vou junto, a coisa não anda. Cresce a grama e ninguém joga. Ninguém joga. Churrasco ou sushi? O que é a preferência? Olha, eu gosto de ambos, mas eu diria que eu consumo mais churrasco do que sushi. Sushi algumas vezes e churrasco sempre que possível. Sabe fazer, gosta de fazer, faz em casa, coisa boa. Gosto de fazer. Inter ou Grêmio? Grêmio. Nem todo mundo é perfeito, não adianta. Não adianta, nem todo mundo é perfeito. Mas assim, eu tenho dito para todos que agora eu sou Noia, sou Novo Hamburgo. Com certeza. Novo Hamburgo. Com certeza. Mas a minha família ela é gremista, eu trabalhei com ambos, trabalhei com o Grêmio, trabalhei com o Inter, eu dirigi uma unidade que tinha um campo de futebol que eu negociei com o Inter, onde as gurias gremistas jogam hoje lá naquela unidade do Sesc. Da Protásio Alves. Então, eu procuro ser um torcedor que respeita os adversários. Então tá. Hobby nas horas vagas, além de fazer pão e panetone. É isso, eu acho que fazer pão, praticar esporte e ir ao cinema são talvez os três mais... Tipo de música preferida? Eclética. Hoje a gente ouve muita música no carro, né? Sim, com certeza. Então, eu gosto da seleção da Rádio União. Sim. Nossa rádio aqui tem uma boa seleção de União. músicas, né? Mas gosto também da música nativista. Então, é bem eclético aí o meu gosto. E um filme para indicar? Mente Brilhante, com John Nash. Eu tenho utilizado este filme. O John Nash ele ganhou o Nobel de Economia de 94 e o filme retrata a vida dele, né? Que ele desenvolveu essa teoria que levou à conquista do Nobel de Economia, onde ele avança na teoria do Adam Smith e demonstra que o melhor resultado virá quando a gente fizer o melhor para nós e para o grupo. E isso a gente consegue identificar nesse filme do John Nash, que eu indico, Mente Brilhante. Esse foi o papo, então, com o reitor da Fevale, José Paulo da Rosa. Fico muito agradecido por ter aceitado o nosso convite, conversa muito boa, em vários estilos, e ficamos para uma outra conversa mais adiante, novamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Sucesso. Esse foi o Povo Talks. Voltamos numa próxima oportunidade. Até lá!